Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, todo radicalismo é bem estranho, né? Então eu estava conversando aqui com uma pessoa no Facebook e ela disse que despreza todas as pessoas que vendem animal, comercializa animal. Eu perguntei para ela se isso era crime, ela mostrou lá uma lei que fala sobre você comercializar animais de forma insalubre, né? Em qualquer lugar, sem dar a eles o mínimo de dignidade. Aí ela veio falar que era advogada, não sei o que. Bom, como se isso fosse alguma coisa importante ser advogado, né? Também sou, bom, e daí? Bom, mas é o seguinte, as pessoas estão assim muito estranhas, né? Aí ela já começou a condenar as pessoas. Eu condeno quem... eu desprezo quem comercializa animal. Bom, e a pessoa que tem uma granja e sustenta a família, criando galinha, vendendo galinha e ovos, né? Vendendo ovos aí, vendendo ovo de galinha. E os apicultores, né? Que eles compram lá uma abelha. Não, o cara quer começar um negócio de venda de mel. Ele precisa adquirir uma espécie. Ele vai comprar, é comercializável. Qual o problema de se comercializar animal? O cara está cometendo algum crime? Então o cara vende cavalo. Né? Tem as pessoas que criam cavalo e vendem, tratam muito bem do animal e vende o cavalo e enriquece com isso e gera riqueza. Né? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o Thor. O Thor foi comprado numa pet shop, ok? Aí. Fala aí, Thor. Eu sou bonzinho, eu sou bonitinho. Então a pessoa despreza quem cuida dos animais e vende. Qual o problema? O cara tá cometendo nenhum crime, não. Entendeu? Agora, uma questão interessante é o seguinte. Ela disse que os animais para ela são iguaizinhos os seres humanos. Igual, a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Mas não é isso que a Bíblia fala. A gente sabe que a Bíblia é a revelação de Deus, né? Então os animais, eles têm alma? O que a Bíblia fala sobre isso? Então a primeira coisa que a gente precisa definir é o que você entende por alma. Na Bíblia, alma e espírito são sinônimos. E tem um versículo que fala que nosso corpo, alma e espírito, né, sejam guardados. Eu acho que está em Tessalonicenses. Há duas vertentes, né? A que diz... Ele está aqui comigo. Há duas vertentes. Uma que diz que os animais... Não, que o homem é corpo, alma e espírito. E essa outra vertente que alma e espírito são sinônimos, né? Então, por isso, algumas vezes, a Bíblia se refere, por exemplo, aos nossos sentimentos como alma. Salmos 13, 2. Em outras, utiliza a alma para falar do nosso ser espiritual, que está em Ezequiel 18, 4. Para saber mais sobre essa questão, né, você deve fazer um estudo à parte, ok? Então, aqui eu só quero falar. Oi, Titico. Quero rebater essa visão, né? Essa visão extrema de que o ser humano é igual. Isso é uma heresia, né? Que o ser humano é igual ao animal. O animal é igual ao ser humano, né? Certo? Então isso aí é uma estratégia dos donos do mundo, né, os engenheiros sociais, para levar as pessoas a odiarem o seu próximo, certo? Então o cara olha para o ser humano, ele tem ódio do ser humano. Agora ele vai amar mais um animal do que um ser humano, certo? Se ele tiver que escolher entre salvar a vida de um ser humano, um cachorro, ele salva a vida do cachorro. Não há gradação, né? Então a Bíblia fala que nós fomos criados
né? A imagem e semelhança de Deus. Os animais, vamos considerar se os animais, né, eles têm alma como os seres humanos têm. Aí, Tchutchuco. Aí, Tó, fala alguma coisa. Ó, câmbio. Ó, que bonitinho. Né? Uma gracinha. Muito legal, Tó. Quando analisamos a criação, observamos a criação dos animais em Gênesis, capítulo 1, verso 20 a 25. Nessa criação não existe qualquer detalhamento falando a respeito de alma. Mas nos chama a atenção que é revelado que Deus fez os animais segundo as suas espécies. Então, esse bichinho aqui, ó, o Tó ele é um Shih-Tzu, né? Shih-Tzu. E ele tem lá o seu instinto, né? Ele gosta de ficar em casa, gosta de brincar com criança, né, neném? Ele gosta de criança, né? Gosta de brincar, né? Então, uma gracinha o Tó. Então, nessa criação dos animais, não existe nada que fale a respeito de alma. Mas Deus criou os animais segundo as suas espécies. Então, isso nos ajuda a entender melhor a situação. Na criação do ser humano, nós encontramos um detalhamento, algo diferenciado. E nesse detalhamento nós vimos que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele mesmo. Então está em Gênesis 1, 26. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E também que Deus o criou a mim e a você, com corpo e alma ou espírito. Gênesis 2,7. Aqui temos uma diferença fundamental entre animais e seres humanos. Podemos concluir que os animais não têm uma alma como os seres humanos têm. Então, o que a pessoa falou lá, né? Não, para mim é para ela, mas para Deus não é. Para mim, o ser humano e os animais são a mesma coisa. Tá bom, minha filha, você pode ter a sua ideia, né? Pense como quiser, mas não é um pensamento bíblico. Ok? Não está de acordo com o ensinamento de Deus, o que foi revelado por Deus. Então, os animais, eles não têm uma parte imaterial imortal, que é essa imagem e semelhança de Deus. Então, o espírito do ser humano sobrevive à morte, ok? E ele vai ter um destino, né? A gente sabe disso. O céu ou o inferno. De acordo com se ele, né, recebeu a salvação em Cristo ou não. Então, o que os animais possuem, eles possuem instinto. Então, o instinto foi dado por Deus a eles quando os criou segundo as suas espécies. Deus escreveu dentro deles leis naturais que cada espécie iria seguir, né, neném? Não é? Olha, isso aqui, a espécie dele, ele é chibonjinho, brincalhão, né? Gosta de carinho, não gosta de ficar sozinho, né, rapaz? Então Deus escreveu dentro deles leis naturais que cada espécie iria seguir. É por isso que cada espécie animal age de uma forma, e alguns são selvagens, enquanto outros, né, são domesticáveis. E outras diversas ações características de cada espécie. O instinto é o fôlego de vida do animal. Né, neném? Não podemos negar, no entanto, que existe certo nível de emoção e inteligência dentro do ser de cada animal. Então ele fica triste, né? Quando a gente sai, ele fica triste, não gosta de ficar sozinho, seu cabo chafado, né? Então a Bíblia fala, em Isaías 1,3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Como um boi ou um jumento poderiam conhecer o seu dono se não existisse algo dentro dele que o possibilitasse interagir dessa forma como os seres humanos? Aqui o vento bateu forte, calma aí.
Alguns, entretanto, né? Então eles podem interagir, né? Eles interagem com o dono, né? Alguns, entretanto, usam o texto de Eclesiastes 3, 16 a 22, principalmente o verso 19, para afirmar que os animais têm alma. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Analisando, porém, esse texto e o seu contexto, observamos que quando o autor fala de fôlego de vida, não está falando da alma, mas do corpo e da morte igual de homens e animais, que quando morrem voltam ao pó. Logo mais à frente, o autor fala sobre a alma dos homens de forma detalhada e esclarecida. Então, Eclesiastes 12, 7 dá a resposta, né? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Concluímos, então, biblicamente, né, que nós não temos elementos claros para afirmar que os animais têm alma, como nós, seres humanos, temos. Antes, esses bichinhos aqui, ó, eles têm instinto que os capacita, o instinto capacita os animais a cumprir a missão que Deus deu a cada espécie dentro da natureza e também na interação com o ser humano dentro do período de vida de cada um. Ok? Então, né, temos que amar os animaizinhos, que eles são bonzinhos demais. Olha só, bichinho desse dá muita alegria, pessoal. É o Thor. Aí, Thor, fala aí pra esse pessoal aí. Conversa com eles. O que você vai falar? Eu vou falar assim. Fica a dica!